Aí, pessoal, um fraterno abraço para todas as famílias. Eu sou o Edson Matoso. A partir de agora é com o Matoso na TV Grão-Pará, canal 14.1. Meus amigos, nós vamos tratar do que está aí, né? A situação da Justiça Federal, da Polícia Federal, para cima do governo do estado do Pará, com cadeia para 2 secretários, com o ministro Dias Toffoli do STF, não deu liga para o habeas corpus, né? A não ser que nesta hora que você esteja vendo e nos acompanhando, já tenha mudado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Lembra o secretário Antônio Pádua de Transporte do governo Helder Barbalho? E do supersecretário Parsifal Pontes? Lembra? Pois é, o Dias Toffoli, como eu estou dizendo, de repente, na hora que eu estou falando aqui, eles possam ter revertido a situação. Mas o ministro lá no Supremo Tribunal, Dias Toffoli, disse negativo, continua preso. O fato é que foram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso tem que ser apurado, tem que ser apurado. E não adianta, me permitam, sinceramente eu não consigo entender e o cidadão paraense tem que ficar atento. A gente está ouvindo propaganda de televisão na mídia convencional, propaganda paga com dinheiro público, para o governo dizer que estava tudo certo, que fez tudo certo. Quer dizer, a Polícia Federal está errada? O ministro lá do Superior Tribunal de Justiça está errado? Então eu entendo que o governo do estado tem que ir com seus advogados lá na Justiça Federal e reverter o quadro, soltar o Parsifal Pontes, soltar o Antônio Pádua, que são secretários do governo Helder. A exemplo daquele secretário Beltrame de Saúde, ó, que rasgou, que sumiu, que foi embora. Então quem é que está errado? É a Justiça Federal? É a Polícia Federal? Quer dizer, o cidadão precisa de clareza nesse processo, porque a gente está vendo as mídias aqui, eu tenho visto pouca televisão, escolho alguns programas para ver, mas está lá, eu já vi várias vezes o governo do estado dizendo que está certo, que fez tudo certo. Se o governo do estado, se o governador Helder fez tudo certo, ou seja, a Justiça Federal errou, a Polícia Federal errou, tudo envolvendo dinheiro público, a gente precisa saber. E nós vamos relembrar a postura do governador Helder Barbalho quando estava no auge da pandemia, quando começava o choque, inclusive, com o governo federal. É bom relembrar. Quer relembrar? Vamos logo um pouquinho aí. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. E agora? Está aí. Aqui o presidente não manda, os ministros não mandam. Mas a Justiça Federal está aí, a Polícia Federal está aí. Eu vou falar de Remo e Paysandu também aqui no programa. Uma vitória bonita. Então, foi um jogo bom. Os bicolores não gostaram nada, claro. Perderam, quem perde vai gostar. Os remistas ganharam com 3 prata de casa, fazendo gol. O nosso conhecido Marlon, lá de Coraci, que rodou por aqui e tal, voltou, e 2 meninos da base do Remo. Eu vou falar também de vacina. Porque você lembra, amigos, que falaram tanto, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Não, evite hospital, evite UPA, evite pronto-socorro. Conclusão. Agora a gente fica vendo a mídia, olha, as pessoas não se vacinaram, mas mandaram ficar em casa. Aí não vacinaram criança nem adolescente. E os prazos estão aí. Nós vamos falar sobre esse assunto. Inclusive, a Renata Corsini, que é a moça lá da TV Brasil, que traz as notícias oficiais de Brasília sobre vacinas. Tanto aquela da Inglaterra, do Reino Unido, de Oxford, como também aquela da China. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Gente, tem uma notícia que é muito importante aqui para as nossas crianças e adolescentes. A ministra Damares, eu gosto dessa ministra, viu? Não tem conversa. Vai para cima. Sobre o 101, sobre as denúncias, questão dos direitos humanos, agressões a crianças e adolescentes. Ela fala aqui no programa, tá certo? Notícia que vem de Brasília, que às vezes a gente quase não vê aqui, que o pessoal só fala a mesma coisa, né? Outra notícia, o acesso à tecnologia. A gente às vezes critica muito a criança, adolescente, o jovem, e não chega a essas crianças, adolescentes, outros jovens, outras formas de conhecimento sobre a questão tecnológica.
Esse é um mês de tecnologia, uma questão nacional. Nós vamos tratar desse assunto aqui. Notícia que vem lá de Brasília. Tipo de notícia que pouco sai na imprensa, né? A gente tem que mostrar que outras coisas estão acontecendo no país. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. É o seguinte. Você está vendo o que é que está acontecendo no Pará. Lamentavelmente o pior, uma conexão terrível entre São Paulo e Pará. Agora, o que me chamou mais, causou uma certa estranheza, os valores, né? São Paulo é uma potência. São Paulo é um país. São Paulo é um país. Um estado com 645 municípios, nós temos 144. A região, a grande São Paulo, meus amigos, tem uma população de algo em torno de 21 milhões e 500 mil habitantes. O Pará de 8 milhões e meio. Portanto, a população só da grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, que tem 39 municípios, é quase 3 vezes maior do que a população do Pará. No entretanto, essa conexão envolvendo esse esquema, essa denúncia que está aí, e não sou eu que estou falando, é a Justiça Federal, é a Polícia Federal, que inclusive está lá o seu secretário Beltrame, que se mandou, o homem da saúde, e nós temos 2 secretários aí em cana. Como eu digo, nessa hora que você está vendo, talvez, não sei se eles estão livres. Porque o habeas corpus, que foi tentado para eles, o Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal não acatou. E aí, nesse processo, no dia que a Polícia Federal deu aquela varredura aqui em Belém, na quinta-feira, o delegado, deputado Caveira, sapecou essa daí na tribuna da Assembleia Legislativa, relembrou seu pedido de impeachment. Delegado Caveira, é o senhor que fala. Quando terminar o delegado Caveira, coloca de novo o Helder dizendo que o presidente e o ministro não mandam. Então hoje iniciamos mais uma guerra contra a corrupção no estado do Pará. Estamos protocolando uma CPI em desfavor dos crimes acometidos pelo governador Helder Presente em 15 escândalos de corrupção, no mínimo. Falo ainda, presidente, fazendo ilação à vida, que o grande barato da vida é a honestidade. Cada um dos senhores, representantes do povo, eleitos pelo Pará, tem essa obrigação de serem, no mínimo, honestos. É isso que a população espera de cada um dos senhores. Temos aqui, no pedido de CPI, apenas 3 assinaturas e precisamos de no mínimo 14. Então, dos 38 parlamentares que não se manifestaram, eu convido cada um dos senhores para que me passem o WhatsApp ainda hoje, para que peça para que eu leve a CPI para cada um dos senhores assinarem, ou que manifeste para que eu corte aqui, através mesmo das redes sociais, através do WhatsApp, que os senhores estão do lado da investigação, que os senhores estão do lado do que a população espera, do que os senhores estão do lado da Polícia Federal, do que os senhores não estão do lado da roubalheira e da bandalheira que vem acontecendo no estado do Pará. E aí me perguntaram agora há pouco, por que eu pedi o impeachment no mês de junho e nenhum deputado dessa Casa de Leis manifestou? E agora eu venho pedir a CPI. Justamente por isso, porque o impeachment não saiu de dentro do protocolo. Nenhum deputado se colocou à disposição. Nada mais, nada menos do que a obrigação dos senhores. E agora, mais uma vez, eu venho a essa tribuna solicitar para que os senhores vejam esse estado da forma que ele deveria ser, rico e maravilhoso, um estado próspero, e que a gente consiga, através dessa CPI, afastar a corrupção, que sem sombra de dúvidas é o maior mal que o nosso mundo hoje tem.
e está tomando conta do estado do Pará. Essa operação hoje da Polícia Federal, já noticiado, está apurando o desvio de mais ou menos R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão que está sendo desviado. A cadeia para político corrupto é pouco. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, lutando contra a corrupção. E a corrupção tentando tomar conta do Brasil. A Polícia Federal lutando contra a corrupção. E a corrupção tomando conta do estado do Pará. É muito importante que nesse momento cada um dos senhores ergam a cabeça e vamos enfrentar as nossas obrigações. Convoco os 38 deputados que ainda não se manifestaram a assinar a CPI, que estão aqui denunciando mais uma vez, no mínimo, com documentação, 15 escândalos do governador Helder Barbalho. Número 15 é o número vermelho, é o número que está ligado à corrupção desse estado do Pará. Muito obrigado, presidente, pela paciência. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Eu queria lembrar que você viu a manifestação do deputado delegado Caveira sobre essa questão, né, do pedido de impeachment que ele fez lá atrás. Eu recordo, naquela primeira da Polícia Federal. Essa foi a segunda. Na manhã desta segunda-feira, dia 5 de outubro, na Assembleia Legislativa, foi dada entrada no Parlamento Estadual, protocolado lá na presidência da Casa, tá certo? Um pedido de CPI. E aí a história do impeachment, para tratar dessa questão do governador Helder Barbalho sobre essa história que está aí, que precisa ser esclarecido. Para o bem do Pará e para o bem dele. Se for mentira, ele se dá bem, tá certo? E aí os mentirosos devem pagar. Mas precisa ser apurado, porque o caso é nacional. Foi em pleno pico da pandemia. Saúde. As pessoas estavam morrendo. Eu mesmo perdi um irmão e uma cunhada em 15 dias em Parauapebas. Por quê? O tratamento de saúde pública é uma porcaria e um monte de dinheiro sendo... Está aí a denúncia. Está aí a denúncia. Apure-se. Apure-se. Né? É uma vergonha isso. Uma vergonha. Meus amigos, é o seguinte, vacinas. Esse assunto é o seguinte, você lembra a pandemia, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Muita gente ficou em casa, né? Porque o STF disse que quem mandava nos estados era o governador e os prefeitos. Não houve uma conversa, uma afinação com o governo federal. E aí o seu Dória, de São Paulo, o seu Witzel, que está em bronca lá no Rio de Janeiro, Witzel. Pedido de impeachment e tudo mais. Está afastado, afastado. O do Pará, aí tem o do Maranhão, do Ceará, houve bronca do Amazonas, essa coisa toda. Muito bem. Aí as pessoas, com aquele bombardeio da mídia e dos governadores e prefeitos daquele seu mandeta que é para a televisão, fica em casa, as pessoas ficaram em casa. Pelo amor de Deus, tinha gente que dizia, não vão aos hospitais, não vão aos postos de saúde, às UPAs, aquelas de base, unidade básica de saúde, as pessoas ficaram em casa. Aí agora, olha, o povo não vacinou. Claro, pô, só mandaram ficar em casa. Mas nunca é tarde. As vacinas que não foram dadas têm prazo e o dia D da vacina no dia 17. Acompanhe essa matéria da TV Brasil. Leilane exibe o cartão de vacina dos filhos com orgulho. Mãe de Maria Alice e do Joaquim, ela conta que manteve as vacinas em dia, mesmo em meio à pandemia. As crianças, principalmente as menores, elas precisam
se proteger, né? Elas precisam estar imunizadas a vários tipos de doenças, né? Como meningite, poliomielite, né? Sarampo. Para que mais crianças sejam protegidas, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação. Até o dia 30 de outubro, a meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças e adolescentes com menos de 15 anos em todo o país. São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. O Brasil é referência mundial no assunto, com o maior programa de vacinação pública e gratuita do mundo. Mas dados recentes preocupam o Ministério da Saúde. A queda nas taxas de imunização causadas por falsas notícias geram um risco para o retorno de doenças já eliminadas. É muito importante que a gente confie na vacina, confie que temos especialistas por trás disso, tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções. E quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. Como a campanha ocorre em meio à pandemia, o Ministério explica que todos os cuidados serão tomados para evitar o contágio da doença, como salas de vacinação bem ventiladas, desinfetadas com frequência e oferta de álcool em gel para higienização das mãos. Que o Sistema Único de Saúde é forte, é potente e que ele dá conta de fazer o que tem que ser feito, mesmo em momentos de pandemia. É um ato de amor. É o melhor presente que nós damos a nossas famílias. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também falou sobre a vacina contra a Covid-19. E em breve nós vamos ter mais uma vacina aqui, talvez vários tipos, mas a vacina da Covid-19 vai estar aqui liberada para que a gente possa vacinar a sua população também nesse programa. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. A Renata Corsini, essa moça que apresenta o Jornal da TV Brasil, ela volta para falar sobre as vacinas, tá certo? As vacinas contra o coronavírus. Renata, é com você. E a Anvisa já recebeu para análise as primeiras informações sobre 2 vacinas contra a Covid-19. Uma desenvolvida pela Sinovac da China, em parceria com o Instituto Butantan, e a outra do laboratório AstraZeneca da Inglaterra. Esse processo ajuda a acelerar o registro da vacina assim que comprovada a eficácia. O presidente Jair Bolsonaro prorrogou a redução de tributos sobre medicamentos e produtos utilizados no combate à Covid-19. O decreto mantém a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS/PASEP e da COFINS. Entre os produtos beneficiados estão máscara de uso hospitalar, álcool em gel, óculos e viseiras de segurança e também aparelhos de terapia respiratória. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Eu tenho uma aqui, é o seguinte, sobre a questão dos direitos humanos. Eu já disse que eu tenho uma admiração muito grande por essa senhora, a ministra Damares. Guerreira, a gente vê que a mulher é de fibra. Olha que já tentando atrapalhar, é discurso, é notícia ruim, mas ela vai à luta. E quem for acompanhar a fala da ministra Damares lá no início, que aqui para nós era uma papagaiada que faziam com as denúncias, essas questões de direitos humanos. Pilha de papel de denúncia, ninguém averiguava nada. Ninguém averiguava nada, mas o negócio está pegando, tá certo? Então acompanhe essa matéria sobre a questão do Disque Denúncia 101, e a questão dos direitos humanos, violência contra criança, adolescente, veja aí. O novo canal será exclusivo, uma espécie de linha direta para médicos denunciarem abusos ou qualquer violação de direitos detectados em pacientes. O número 101 é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e vai utilizar a estrutura já existente dos canais de denúncia Disque 100 e Ligue 180. Quando o profissional da área médica ligar para efetuar uma denúncia nos canais de atendimento Disque 100
100 ou ligue 180, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. A ideia, segundo a ministra Damares Alves, é facilitar o encaminhamento de denúncias anônimas dos profissionais de saúde. O número 101 tem a intenção de aumentar o índice de acolhimento e proteção das crianças e adolescentes vítimas de todo e qualquer tipo de violência. Para esta médica, o novo canal pode evitar novos abusos e agilizar a proteção às vítimas. As notificações mais ágeis trarão para essas vítimas mais segurança, para que elas consigam ter as medidas protetivas sendo tomadas de maneira mais rápida e mais ágil. Então é isso que está aí, né? Vamos para mais uma, para o cidadão tomar conhecimento, que tem um monte de coisa acontecendo nesse país, mas só, as notícias são só numa direção, e outras informações importantes, e a gente vai aproveitando por aqui. Aliás, eu quero abraçar daqui o delegado José Júnior, né? Que nos ligou e falou sobre isso. Muito obrigado, mas é isso, delegado, e a todos que nos acompanham, tantas pessoas. A gente procura colocar nesse programa, independente da opinião, informações que, de um modo geral, não saem. Então, alguma emissora de televisão nessa terra tem que colocar notícias oficiais de Brasília que interessam a população de Belém, do Pará, da Amazônia. Tá certo? Não é fake news. A gente pega essa fonte fidedigna, que é da TV Brasil, uma emissora oficial que nós temos. Bom, acesso à tecnologia. É muito importante, gente, a tecnologia. A agricultura se dá bem com a tecnologia. A questão da Embraer se dá bem com tecnologia, isso é riqueza para o país. Uma outra situação, as águas profundas, é tecnologia, mas tem muita coisa do acesso à tecnologia que nos interessa e muitos dos nossos jovens, nossas crianças não sabem. Alguns privilegiados que se interessam. Acompanhe essa matéria. Durante todo este mês de outubro, ações relacionadas à ciência, tecnologia e inovações vão chamar a atenção principalmente de crianças e jovens para a importância dos conteúdos, que muitas vezes parecem tão distantes, mas que estão ao nosso alcance. Hoje nós vemos a pujança da agricultura por causa da ciência investida na agricultura, na aviação. Não é diferente, a nossa Embraer, os aviões que o Brasil exporta, e também na prospecção de águas profundas, para dizer alguns pontos que a ciência é tão importante. No lançamento do mês, foi entregue o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica ao jornalista Carlos Fioravante, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele recebeu a homenagem por contribuir significativamente para a divulgação da ciência brasileira. Mostra que a gente pode falar sobre jornalismo científico no Brasil de um modo qualificado e as conquistas da ciência brasileira. Esse ano, com a chegada do novo coronavírus, a ciência e a tecnologia ultrapassaram os muros das universidades e estão na boca do povo. Estamos todos acompanhando as pesquisas, as novas descobertas e experimentando uma intimidade com esse universo. Agora a gente vê a necessidade da ciência como a única arma para poder vencer esse inimigo, né, que é o vírus em si, seja na produção de remédios, vacinas, testes, e conhecer essa doença, né, de forma que a gente possa proteger melhor a nossa população, a população do planeta como um todo. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Então é isso, pessoal. É isso. Na hora que se pensa em fazer o bem público, não tem Ministério Público, não tem Justiça Federal, não tem Polícia Federal. Quando é para fazer o bem público, você vai ter essas instituições a favor de quem? Da sociedade e do governante que usar o dinheiro para o bem público. Mas, Matoso, como é que está aí? Apure-se. Apure-se. Vamos tratar disso aí, né?
Meus amigos, vamos falar de futebol um pouco. O Remo ganhou de 3-2, a torcida do Paysandu, pé da vida, o Papão tinha 10 jogos que não perdia para o adversário, ganhava, empatava, mas no repá, agora no Brasileiro da Série C, na noite de sábado, dia 3, o clube do Remo se deu bem. O Remo meteu 2-0 e depois o Paysandu encostou. Mas olha, foi um jogo muito bom. É claro que os bicolores perderam, não gostam, mas foi um jogo bom. Aliás, o Paysandu foi campeão sem muita dificuldade no Paraense aqui para nós. E foi um jogo perereca, a nossa decisão. Aí o Paysandu foi lá uma vez e pimba, 1-0 e foi campeão. Mas no Campeonato Brasileiro, agora a história mudou, com o Bonamigo lá no Clube do Remo e o Matheus Costa no Paysandu. Logo, eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente não pode também mostrar muito, né? A gente que não está fazendo, porque não pode, a questão da pandemia. Estou lutando aqui junto ao nosso diretor superintendente, vamos ver o link com a CBF para ver quando é que a gente pode voltar ao estádio para fazer e mostrar a nossa própria imagem. Então a gente tem que pegar emprestado do vizinho. Aos 8h37, veja essa, Ricardo Luz chuta na trave do goleiro Gabriel Leite do Paysandu. Aos 12h17 foi a vez do Paysandu. Vinícius Leite, a bola vai na área, foi finalizada para o gol, mas bateu no cara do Paysandu, deu uma de zagueiro. Aí teve uma outra do Paysandu, de novo com Vinícius Leite, ele pegou, chutou, mas que defesa do Vinícius, goleiro do Remo, isso já aos 33-2. E uma outra do Remo também aos 41 do primeiro tempo, Charles dá um tubaço aqui de fora da área, mas o goleirão Gabriel Leite espalmou. Portanto, chances de um lado e para o outro. Terminou 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, aí é que a coisa foi para a rede, a bola foi para a rede. Nós tivemos logo aos 7 minutos o Ricardo Luz, que boa apresentação do Ricardo Luz. Cruzou, aí chega um garoto que eu conheci na base. Eu fiz jogo desse Hélio, olha o gol do Hélio aí chegando. 1-0 para o Remo. O Hélio e esse Wallace, eu tenho jogo no tempo que eu fazia aqui no Gente da Gente, tem um jogo em que o Paysandu começou a dar de 2-0, o Remo virou 5-2. O Wallace fez 3 gols, tá entendendo? E o Hélio também participou, a garotada da base. Vamos lá, aos 17 minutos e 20 segundos, 2-0 para o Remo. O Ricardo Luz, para o Hélio, para o Carlos Alberto, que viu a chegada de quem? Lá do lateral. Marlon é o nome do homem. 2-0 para o Clube do Remo. Olha aí. Aí aos 37, aí o Remo veio para cá. Com 30 minutos o Remo ficou aqui, ficou mais atrás. E o Paysandu começou, começou a levar perigo. O técnico fez mudança lá, não sei o que foi que houve, enfim. Eu só sei dizer que aos 37 minutos, o Alex Maranhão cobrou o escanteio, o Weller Matos de cabeça, gol da equipe do Paysandu, diminuiu. O zagueiro, o Weller Matos. Aos 42 minutos, uma jogada que o Luiz Felipe pegou aqui, jogou para a direita para o Wellington cruzou e o Nicolas, toma, olha aí o gol. 2-2. Aí o Remo, pera lá, foi para cima, porque senão o Paysandu poderia gostar da história, empatou o jogo, estava perdendo 2-0 e o Remo teve chance, é bom lembrar. Aí o que aconteceu? Aos 44 minutos, esse Wallace, que já tinha metido uma bola com perigo, ele recebeu, dá um corte para dentro, sai e bate bonito. 3-2 para o Paysandu aos 44. Aliás, 3-2 para o Remo, Matoso. Gol de Wallace. 3 para o Clube do Remo, 2 para a equipe do Paysandu. O que acontece? O Paysandu é o quinto. E tem bem aqui o Jacuipense na cola e mais o Manaus que ganhou. O Paysandu pega no final de semana o Santa Cruz, lá. Santa Cruz ganhou o Ferroviário, está na cabeça, isolado com 18 pontos. O Remo que ganhou do Paysandu ficou com 16 pontos. E o Remo pega o Jacuipense dentro de Belém. É bom lembrar que quando o Remo estreou fora de casa contra o Jacuipense, ganhou. Então o Remo é seguir esse ritmo e tem tudo para ficar no G4. O Paysandu tem que, né, para sair disso e ficar no G4, porque vão ser encontros diretos. O primeiro logo agora com Santa Cruz. Aí depois vai pegar Jacuipense, vai pegar o Manaus, vai pegar o Vila Nova, vai pegar o Remo, todo esse pessoal que está lá. Vai pegar o Ferroviário aqui, é bom lembrar que o Paysandu ganhou lá. Gente, nada está perdido e nada está ganho para ninguém. Agora vai para o segundo turno da Série C. Um grande abraço, até a próxima e que Deus, tá certo? Eu acredito nos homens, mas só confio em Deus. Que Deus, pelo poder do Divino Espírito Santo, ilumine os homens
que trabalham com o recurso público dos impostos das pessoas em favor de obras e serviços para o cidadão, não para os seus apaninguados. Até a próxima.